dar continuidade às propriedades coligativas. Nos vídeos anteriores, observamos o que é propriedades coligativas, suas definições, como elas são classificadas. E revisando um pouco, as propriedades coligativas são propriedades que são originadas a partir da presença de um soluto não volátil a um solvente. Também estudamos que quanto maior a concentração desse soluto não volátil no solvente, na substância, maior será o efeito da propriedade. Então, não depende da natureza do soluto, e sim de sua concentração. As classificações das propriedades coligativas temos a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmoscopia, ou pressão osmótica ou apenas osmose. Então temos esses diversos nomes aí. Então fiquem atentos a alguns desses nomes, porque as propriedades coligativas estão muito presentes em vestibulares e é por isso que é importante estar atento a essas principais definições e seus nomes e entender como elas se comportam. Hoje iremos dar continuidade com a crioscopia, a parte 4 dessa sequência de vídeos. Então, crioscopia pode soar familiar para vocês em filmes de ficção científica ou livros de ficção científica. Tem a parte de alguns deles sobre criogenia, que é o congelamento de matéria orgânica ou seres para ser ressuscitado, voltar à vida futuramente. Mas, sim, a crioscopia está relacionada não ao congelamento de coisas humanas, né? Mas a parte de congelamento, estudando as propriedades coligativas, o congelamento de substâncias. E o que seria uma definição de crioscopia? A crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente causada pela adição de um soluto não volátil. No caso, eu tenho um solvente e ele tem uma temperatura de ponto de congelamento. Então, em um solvente, ele tem uma temperatura específica para congelar e ao ser adicionado soluto não volátil, acaba tendo uma queda na temperatura para necessitar chegar no nível de solidificação, certo? Levando em consideração algumas substâncias, também temos que observar a interação da pressão nessas substâncias. Geralmente, quando temos uma diminuição de pressão nessas substâncias em estado líquido, ocorre que facilita esse processo de solidificação, porque ao pressionar as partículas, sabemos que as partículas em estado líquido elas estão relativamente separadas, em estado gasoso elas estão bem separadas, em estado sólido elas estão mais agrupadas. No caso de uma substância, ao ser aplicada uma pressão, as partículas vão ficando cada vez mais próximas, facilitando assim o processo de solidificação. Esse processo de pressão acaba sendo um pouco leve nessa interferência de pressão para chegar à solidificação. Como nos vídeos anteriores trabalhamos com a água, iremos também trabalhar nesse com água, solvente universal. Geralmente, as substâncias, para entrar nesse estado de solidificação, precisam ter uma temperatura abaixo do que seria necessário para ela estar em estado líquido, com algumas poucas exceções que variam. Mas a água, ela precisa estar em uma temperatura abaixo, em pressão atmosférica, 0 graus, para entrar no processo de solidificação. No caso, a água que a gente conhece entrar no modo de gelo, virar gelo. E trazendo para o cotidiano, podemos levar em consideração um esquema que
recipiente com a água e o gelo nele. Esse recipiente, para entrar em modo de equilíbrio, de ponto de fusão e solidificação, ele estaria a 0 graus. O gelo não entra para o estado líquido e nenhum a água em estado líquido entra para o estado sólido, o gelo. Ao ser adicionado um solvente, ao ser adicionado soluto ao solvente, o soluto não volátil, esse processo de equilíbrio, que estaria ali nos seus 0 graus Celsius, precisa ser menor para entrar em equilíbrio, né? Então, tem um abaixamento de temperatura para ter o congelamento do solvente. E o que a crioscopia serve? Em que casos eu posso observar que existe a crioscopia? Ao adicionar, por exemplo, sal ao gelo, temos ali uma queda na temperatura de congelamento. Em alguns países muito frios, por exemplo no Canadá ou nos Estados Unidos, na parte mais norte, que tem esse processo de temperatura no inverno muito forte, eles sofrem com o inverno muito forte. Podemos observar aqui na imagem de baixo um homem colocando aditivos no radiador. No caso, sabemos que o carro possui radiador e que ele precisa de água para resfriar o motor do carro. Mas, por exemplo, nesses países muito frios, que as temperaturas podem chegar até menos 40 graus, essa água que estaria no radiador congelaria. Para que essa água ocorra esse evento de não congelar, né, precisa ser adicionado esse aditivo, que é o etileno glicol, impedindo assim que a temperatura congele a água, porque tem o abaixamento de temperatura necessário para congelar. Outro exemplo que podemos ver nessa imagem abaixo de um caminhão é jogando sal na rua. Porque ao jogar sal na rua, temos o abaixamento de temperatura. Então tem menos acúmulo de neve, porque precisa que a temperatura fique bem abaixo para que a água fique em estado sólido, diminuindo a concentração desse acúmulo de neve. Então, por exemplo, numa rua normal que não tivesse esse processo, não passasse por esse processo de jogar sal na rua, uma temperatura de menos 5 graus estaria já com acúmulo de neve. Com essa camada de sal, a temperatura para chegar a congelar seria menos 10, menos 15, depende da concentração desse soluto. Isso também é muito comum a gente observar em calotas polares, no Polo Norte, que temos também alguns icebergs. Ali, porque a água do mar não congela por total? Porque ali a temperatura está baixíssima, exatamente pela concentração de sal na água. Não é água pura e conhecemos a pressão atmosférica, que a 0 graus já acaba congelando. E as calotas polares são água doce. Então ela não tem concentração de sal nelas, o que acabam congelando muito mais facilmente, constituindo aqueles monumentos de gelo. E até alguns pontos no mar que a gente tem ali algumas camadas de gelo, é referente a uma camada térmica para não ser congelada a parte mais interna do mar. Então, por isso que a água do mar, nessas áreas mais congeladas, acaba que ele não fique congelado por inteiro, exatamente pela concentração de sal, no caso de um soluto na água. Temos aqui um esquema onde temos a água pura a 0 graus e está em equilíbrio, o gelo na água. Observamos que ao ter a glicose na água e a sacarose, o equilíbrio precisa ser menos 0,93 graus Celsius para manter esse equilíbrio. E ao adicionar 1 molar de glicose e sacarose, esse equilíbrio acaba sendo
1,86 graus Celsius, dobrando a temperatura. Então, para chegar a esse equilíbrio, o abaixamento de temperatura tem que ser menos 1,86, o dobro sendo apenas 0,5 molar. Aqui temos a parte gráfica, onde temos a pressão ambiente. A água sólida, ela vai acabando congelando. É uma temperatura bem de 0 graus, que temos a temperatura baixa. Precisa-se ter uma temperatura menor para chegar ao estado para congelar em uma solução 0,5 molar, e na solução 1 molar acaba dobrando esse processo. Agora vamos aos exercícios. Aqui uma pergunta, uma questão de verdadeiro e falso. Eu vou ler para vocês. Pausem, tentem solucionar, logo depois vocês continuam o vídeo que vai ter a resposta. Assinale V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas abaixo. Letra A. Em lugares frios como a Antártica e Polo Norte, a água do mar, tanto no estado líquido como no estado sólido, não possui sais dissolvidos. Essa afirmação é falsa, porque sabemos que a água do mar, quando está ali no seu estado líquido, mesmo lá na Antártica e no Polo Norte, por ter concentração de solutos de sais dissolvidos nela, acaba não congelando tão facilmente. Então, essa afirmativa é falsa. Letra B. Bem atenta à letra B. Ao nível do mar, os sucos congelam a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius. Sabemos que a água pura acaba congelando a partir de 0 graus Celsius. Então, por ter outras coisas na sua composição, no caso, partículas de suco dissolvidas na água, essa temperatura tem o abaixamento necessário para se congelar. Então, verdadeiro. Letra C. Quando o soluto não volátil é adicionado a um solvente, sua pressão de vapor aumenta. Por conta disso, a temperatura de congelamento do líquido também aumenta. Essa afirmativa é falsa. Na verdade, é ao contrário. Ao ser adicionado um soluto não volátil a um solvente, a sua pressão de vapor diminui. Por conta disso, a temperatura de congelamento do líquido também diminui. Letra D. Por serem formados nas regiões frias do oceano, os icebergs e outras placas de gelo que se formam no mar são constituídos de água e sais dissolvidos. Essa afirmativa é falsa. Os icebergs são feitos de água doce, o que acaba sendo congelado muito mais facilmente do que a água do mar, que tem sais dissolvidos nela. Aqui está as afirmativas. A letra A falsa, a letra B verdadeira, a letra C falsa e a letra D também falsa. Então, na aula de hoje é isso. Até a próxima. Iremos dar continuidade ao conteúdo de osmose.